Ana Paula, vou apresentá-la a vocês. Ela tem graduação em Marketing de Serviços pela FAAP, pós-graduação de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas e mais de 15 anos de experiência em departamentos de atendimento ao cliente e prevenção de risco. Hoje, ela é diretora sênior de operações globais do PayPal para a América Latina. E o Guilherme Bara é consultor para desenvolvimento, implementação e gestão de programas corporativos de diversidade e inclusão. Ele atuou como chefe de gabinete da Secretaria da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo e como diretor-membro do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp. E eu chamo para mediar esse painel, nossa colega aqui da casa, a Cris Medina, que é gerente do DEPAR, Departamento de Ação Regional da Fiesp. É com vocês, sejam bem-vindos. Teremos agora esse painel no palco. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite aqui do CJE, com esse importante evento falando sobre empreendedorismo e especialmente na área de inclusão e diversidade, que a gente entende como isso é importante para as indústrias, como aqui coordenei um projeto bem importante na área de inclusão, o Meu Novo Mundo, já passamos aí algum vídeo sobre ele. Nós conseguimos aqui realizar para as indústrias do Estado de São Paulo um projeto onde nós trabalhamos com duas frentes, tanto a área da inclusão por meio da qualificação profissional e também pelo resgate do esporte, qualidade de vida, estimulando essas pessoas a retornar para a sociedade de uma forma produtiva e realmente fazer uma inclusão onde tivesse competitividade dentro dos seus postos de trabalho. Nós temos também, como excelência aqui da casa, nós temos, do Senai, nós temos um centro de excelência em inclusão de pessoas com deficiência, onde ali nós conseguimos produzir e adaptar máquinas e equipamentos na área de todo o setor produtivo. Então, os postos de trabalho são adaptados conforme a necessidade da pessoa, né, que vai trabalhar nesse posto. E, mais que isso, então, ali são desenvolvidos também materiais e tecnologias assistivas. Então, ora são as adaptações físicas, ora são as adaptações de acesso, né? Porque nós entendemos que a acessibilidade vai muito além do espaço físico, né? Ela tem também o espaço de relacionamento dentro da empresa. Então, tem também a parte de tecnologia da empresa. Então, todos esses pontos são analisados e avaliados por esse nosso instituto, que fica aqui no nosso Senai de Itu, e ele serve aí como uma grande fonte para todas as indústrias efetivarem a verdadeira inclusão, que é sempre a nossa preocupação aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou chamar aqui os nossos palestrantes. Gostaria de... Quem está no ar aqui conosco seria Ana Paula. Um prazer, Ana Paula. Olá. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. E nós aqui estamos ao vivo para conhecer um pouco das histórias aí da sua trajetória profissional, das experiências boas que você trouxe na área da inclusão, compartilhar aqui conosco e com todos que estão nos assistindo. Em 2010, eu ingressei no PayPal para montar toda a operação no Brasil. Em 2015, o PayPal ele era parte de um mesmo grupo, PayPal e eBay, né? Com isso, o que aconteceu foi que nós tivemos que montar novamente toda a estrutura, todos os valores da empresa, né? E fazer uma construção, pelo olhar dos funcionários, de como seria essa nova cultura que deveria ser construída, né? A empresa optou por uma estratégia de convidar os funcionários do mundo inteiro, e eu tive a sorte de participar desse grupo, sendo uma das embaixadoras na América Latina, e levar tudo o que a gente tinha de sentimento de como, né? Nesse momento, a gente teve a oportunidade de fazer pesquisas, de tirar fotos, ver como os escritórios trabalhavam, entender qual que era a dinâmica e as verdadeiras dores, e onde as pessoas entendiam, e os funcionários, que deveria acontecer de fato uma transformação. E aí nós ficamos uma semana
na nossa matriz, lá no Vale do Silício, em São José, trabalhando em conjunto com pessoas do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, tinha um artista desenhando num quadro tudo que era importante ser alterado do ponto de vista comportamental dos funcionários. E nós saímos de lá com uma missão, com os valores, né, muito claros do que a gente precisava trabalhar, e entre eles, esses valores eram inclusão, bem-estar, colaboração e inovação. E voltamos para casa com a missão de distribuir e multiplicar essa visão que nós debatemos ao longo de todo esse período. Então, foi uma experiência incrível, onde a visão do mundo inteiro, das pessoas da Ásia, das pessoas da Europa, das pessoas de América, se juntaram para falar sobre esse tema. Como nós gostaríamos de construir uma nova empresa com essa separação do eBay. E aí, nesse momento, dentro da parte, né, de inclusão, nós definimos também que deveria ser montado alguns grupos de afinidades. E aí foi quando a gente olhou, de fato, né, para as mulheres, e acabou batizando com grupos, né, e com grupos que iam trabalhar dali para frente intensivamente nesses temas. Então, hoje a gente tem o grupo que é a Unity, que fala só sobre mulheres e debate o tema, o grupo dos negros, que é o Amplify, o grupo dos aliados, que olha para todos os latinos em Américas, como a gente tem uma presença muito grande nos Estados Unidos, muitos funcionários latinos, é muito importante esse tema. As pessoas com necessidades especiais, olhamos também muito forte para o Pride, e também a gente pode contar um pouco, né, sobre todo o trabalho que foi feito para que a gente pudesse ter na nossa organização mais refugiados, né? Aqui no Brasil a gente teve uma experiência incrível com isso, né? Trazendo também uma operação de todo o atendimento latino e de língua espanhola aqui para o Brasil. Então, nós voltamos para casa e fizemos uma série de mudanças, e entre elas, a que eu poderia destacar, que eu acho que foi o divisor de águas para a gente nesse momento, foi justamente olhar para o processo de recrutamento. Então, nós olhamos para o nosso organograma e observamos quantas mulheres a gente tinha, mas não olhamos só para as mulheres, assim como para os negros, para todo o grupo LGBT, e olhamos quantas pessoas nós tínhamos e quantas pessoas nós tínhamos também na liderança. Porque, às vezes, a gente fala de diversidade e inclusão, né? Mas em que cargos? Com quais salários? Com qual remuneração? Como a gente faz a diferença no mundo? Então, olhamos para esse organograma e falamos, a gente precisa ir para um processo de contratação de uma forma mais estratégica e fortalecida, para que, de fato, a gente tenha na nossa organização uma grande distribuição e uma grande representatividade do ponto de vista de diversidade e inclusão. Então, essa foi a grande estratégia que a gente fez e que mudou o cenário dentro da nossa organização. E, com isso, a gente conseguiu construir um ambiente extremamente diverso, né? Hoje a gente pode dizer que na nossa estrutura, aqui no Brasil, a gente tem mais do que 35% de negros trabalhando. O balanceamento entre homens e mulheres, ele é muito próximo de 50-50. Ele nunca vai ser 50-50, porque a gente, obviamente, sempre vai ter pessoas novas entrando, pessoas novas saindo, pessoas saindo. Então, esse quadro de funcionários, obviamente, ele é dinâmico. Então, a gente, obviamente, vai trabalhar com os números próximos, mas é muito importante ter esse balanceamento e esse olhar muito analítico, né, da liderança, olhando para os números e fazendo a diferença. Então, essa foi uma grande mudança que a gente fez. E, obviamente, foi a outra grande mudança foi dar voz para essas pessoas. Então, a gente faz reuniões frequentes com a alta liderança, onde essas pessoas têm a oportunidade de falar o que elas sentem, o que elas pensam, como a gente pode construir um ambiente ainda mais saudável. Existe um trabalho que a gente faz muito fortemente, que a gente chama de, globalmente, de Safe Space Conversation, que é criar ambientes saudáveis e seguros para que as pessoas possam falar sobre o tema abertamente, com tranquilidade. E hoje a gente tem muito orgulho de dizer que as pessoas se sentem e podem ser o que elas querem ser dentro da nossa organização. Temos mais que 30% das pessoas que representam, assumem e têm a liberdade de dizer quem elas são no âmbito do público LGBT, que é o grupo do Pride,
né? E assim vai. Entre essas ações, eu acho que essas são 2 ações que a gente fez e que a gente tem muito orgulho, porque foi isso que transformou o nosso ambiente mais diverso e nos tornou ainda mais forte perante o mercado. Então, você colocar a diversidade sem dar a oportunidade de forma igual, né? Uma forma onde todos possam ser reconhecidos pelas suas competências, pelas suas habilidades, muito além do que ela representa, se ela é mulher, se ela é negra, se ela faz parte de algum nicho, né? De algum nicho aí que nós entendemos a importância disso para a inclusão, e também o quanto elas nos ensinam, quanto a gente, ao incluir, quanto a gente também se inclui, né? Porque, às vezes, o preconceito também está na própria pessoa e não na organização. Como é que foi esse aprendizado aí para os grupos? Teve um trabalho de RH para aculturar, receber as pessoas, as reuniões machistas, entre aspas, né? Com muitos homens, poucas mulheres. Como é que é isso dentro da sua organização? Acho que a gente poderia dizer que o papel da diversidade e da inclusão, ele não é um papel exclusivo da área de recursos humanos. Ele é um papel de todos, né? A responsabilidade de tornar o ambiente mais diverso é de todos, mas quem faz, de fato, a mudança é a alta liderança. Então, a gente fala muito de liderar pelo exemplo, né? Então, quando a gente fez toda essa transformação, a gente tinha claramente quais eram as metas, né? Hoje, na alta liderança do PayPal, tanto no conselho, assim como em cargos de senior presidente, vice-presidente seniors, né, que são as pessoas que reportam diretamente já ao presidente, a gente fez esse trabalho aonde as pessoas, aonde a gente conseguiu equilibrar 50-50 homem e mulheres. Então, quando nós falamos que o exemplo vem da liderança, foi isso que aconteceu. Então, lá em cima, a mudança começou a acontecer. Mais mulheres no conselho da organização, mais mulheres em cargos na última instância, né? E assim a gente foi cascateando para toda a organização. Então, quando a gente fala de balancear, é nesse momento em que é crucial a mudança. Principalmente no momento em que as empresas grandes, normalmente, elas se organizam para fazer um processo de avaliação de funcionários. Quando nós fazemos isso, hoje no PayPal, a gente olha claramente quantos funcionários estão sendo promovidos e qual é o percentual de diversidade entre eles. Então, isso assim, eu acho que é a grande evolução dos processos de diversidade e inclusão. Então, esse é o ritmo que a gente leva hoje dentro da organização. Fantástico. E que consigamos levar essa semente para cada vez mais empresas, né, e mais pessoas. Nós, não sei se você é mãe, Ana Paula? Você é mãe também? Sou. Então, nós, como mães, né, a gente também tem que levar essa semente para os nossos filhos. Enfim, eu acho que é uma mudança de geração, de postura, de comportamento. E, com certeza, a alta liderança, dentro do mercado de trabalho, faz toda a diferença. É o pilar estruturante aí para que essa cascata do bem aconteça e aconteça com sucesso. Muito bom. Eu vou aproveitar e convidar também o nosso querido Guilherme, que está aqui também já conosco. Depois nós voltamos aqui para um debate com a Ana Paula. Guilherme, seja bem-vindo. Sobretudo no evento aqui do CJE, da Fiesp, uma casa que eu já fiz parte com muita felicidade, com muito orgulho, e para falar de um tema que eu trabalho, que eu estudo, que eu atuo, que é a diversidade e inclusão. Seja muito bem-vindo. Que saudade de você, né? Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em muitos projetos aqui na casa. O Guilherme é um querido. Tivemos a oportunidade de nos conhecer quando estávamos aqui frente ao projeto Meu Novo Mundo. O Guilherme estava frente à BASF. Queria que você contasse um pouquinho a sua experiência neste projeto específico e depois na sua trajetória profissional na área de inclusão.
Tá. Então vou falar hoje só para me apresentar um pouco melhor. Eu sou consultor de diversidade, atendo várias empresas. Eu sou uma pessoa cega, eu tenho deficiência visual, mas eu trabalho em todas as frentes da diversidade e inclusão. Eu vou abordar o tema de forma mais ampla. Falando especificamente dessa experiência que eu tive lá atrás no projeto Meu Novo Mundo, ele foi um projeto que quebrou alguns paradigmas. Primeiro, porque ele trabalhava com uma população com deficiência, que além da deficiência, que já é um fator de desafio extra, eram pessoas, na sua maioria, que estavam em situação de grande vulnerabilidade social. Então, não é assim, olha, assim, se não houvesse esse projeto, elas estariam empregadas. Não, elas estariam excluídas por diversos fatores, não só pela deficiência. Então, esse projeto, ele trouxe uma contribuição social e econômica, porque a partir do momento que você traz o protagonismo, a renda, você coloca a pessoa com deficiência, né, como dona da sua renda, como alguém que passa a ser respeitada como consumidor, alguém que sai de casa para ir trabalhar e passa a ser vista como alguém que tem que ser atendida no transporte público, né, na calçada. Então foi um projeto, foi muito bacana ser parceiro de vocês. Trazendo um pouco para a minha experiência, Cris, e conversando com cada um de vocês que eventualmente trabalham em empresa ou lideram uma empresa, eu queria dizer que, assim, eu comecei a trabalhar de forma mais efetiva com diversidade em 2010, né? Quando eu virei líder de diversidade da BASF aqui para a América do Sul. E ali ficou muito claro para mim que se eu abordasse esse tema somente com a minha paixão, com a vontade, com frases de efeito, o tema não ia avançar. E o tema não ia avançar não porque a BASF era uma empresa insensível, malvada, mas sim porque, assim, pelo motivo que a BASF, assim como a PayPal, assim como qualquer grande empresa, sabe que para a gente avançar com consistência no tema, a paixão ela é bem-vinda, porque ela motiva, ela mobiliza, ela engaja, mas a gente só avança se houver gestão, se houver governança. Isso não vale para diversidade e inclusão, vale para qualquer tema que a gente queira levar a sério numa empresa. Isso me ajudou muito na época, enquanto líder da BASF de diversidade. Há 2 anos e meio eu deixei a BASF, eu decidi sair para abrir minha consultoria. Hoje eu tenho mais de 100 empresas. O que é atender? Desde fazer uma palestra, um painel, um treinamento, uma mentoria executiva. Hoje eu faço mentoria para CEOs, vice-presidentes de grandes empresas, mas atuo também, e principalmente como consultor, trabalhando 4 frentes, né? A governança, a estratégia de engajamento interno, o protagonismo da empresa no mercado, que vai impactar na gestão da reputação, na capacidade de atrair talentos, e também pensando no ambiente interno, pensando em equidade e desenvolvimento, né? Aí eu atendo empresas como a Volkswagen, a Mercedes, a Faber-Castell, o Banco Votorantim, né, o Banco BV, a Raia Drogasil, o Oxiteno, enfim, a Alcoa, a Anglo-American, são várias empresas que eu tenho super orgulho de ser parceiro. Bom, aí eu vou abordar 4 aspectos rapidinho que eu acho importante a gente, enquanto líder ou influenciador de uma empresa, a gente ter essa reflexão. Primeiro é o porquê investir em diversidade e inclusão. Por que será que empresas cada vez mais investem dinheiro, recursos, energia nesse tema? Né? E aí tem várias formas de a gente tentar responder. Ah, porque é o politicamente correto, o meu vizinho faz. Talvez isso motive algumas empresas, né? Já, olha, sabe por quê? Porque eu vi o estudo da Harvard, vi o estudo da Fundação Dom Cabral, que diz que investir em diversidade traz mais dinheiro. Olha só a manchete aqui, ó. Empresas que têm mais mulheres na liderança têm mais lucro. Eu gosto, tá? Eu, Guilherme, gosto desses estudos, porque eles ajudam a tangibilizar o tema, mas eu confesso, Cris, que eu relativizo um pouco, principalmente as manchetes. Porque todo mundo aqui é inteligente suficientemente para saber que não existe relação direta e isolada entre 2 fatores. Porque se fosse simples assim, a gente não precisaria mais investir em tecnologia, inovação, segurança, marketing, era só contratar mais mulher para liderança, estava resolvido. E você pode falar, vixe, mas o Guilherme veio falar bem ou mal da diversidade? Vim falar bem, mas com a experiência de quem transita em várias empresas e percebe que as empresas que têm a cultura mais madura, essa maturidade vai se refletir sim, enquanto ela investe em tecnologia, inovação, marketing, mas vai também se refletir enquanto ela investe num ambiente onde as pessoas têm as suas características respeitadas e valorizadas. E é por isso que empresas que ganham mais dinheiro, entre outras coisas, têm mais diversidade. Mas meu ponto é o seguinte, vamos supor que tem um estudo com todos os especialistas do mundo e que a conclusão seja, olha, investir em diversidade não traz 1 centavo a mais, 0. O que a gente faria com essa informação?
Bom, então, já que não traz dinheiro, PCD vamos mandar embora, que dá um trabalho do cão, mulher na liderança é bobagem, candidato negro a gente não acha, para a área administrativa, LGBT é um tabu, deixa para lá. O que eu percebo é que empresas cada vez mais percebem que investir em um ambiente de respeito às pessoas e às suas características, as empresas perceberam, gente, que isso é o básico do básico para um ambiente saudável de trabalho. Independente de dar um centavo a mais ou a menos no final do dia, gente, não existe alternativa a você ter um ambiente onde as pessoas sejam respeitadas. Mas a gente sabe que, se bem feita essa gestão, ela vai sim contribuir com pelo menos 4 fatores, né? Com a nossa capacidade de atrair e reter talentos. As pessoas, se tiverem alternativa, não vão querer trabalhar numa empresa onde elas tenham que deixar parte de si em casa na hora que vão trabalhar, né? Mas vai impactar na gestão da reputação, vai impactar na inovação, e aqui eu estou falando da diversidade de pensamentos, eu não vou me aprofundar aqui agora, mas também vai impactar na nossa relação com os stakeholders, porque eles são únicos, têm pensamentos diferentes, e se conectar com isso ajuda a gente a ter sucesso hoje e sempre. Mas aí, eu queria falar do desafio de implementar um programa de diversidade para a prática. Isso vale para a empresa de 10, de 15, de 100, de 1.000, de 100 mil colaboradores. Por que é desafiador? Porque esse tema da diversidade, ele conversa, mas, sobretudo, conflita com as nossas crenças individuais. Se você tem 20 funcionários, são 20 crenças individuais diferentes entre si. Se você tem 100 mil, são 100 mil crenças, que foram construídas ao longo da vida. Foram construídas na família, na escola, na influência religiosa, na faculdade. E daí a gente chega numa empresa que fala assim para a gente, olha, valorize a diversidade, tá? Eu falo, beleza, vou valorizar. Mas sob qual aspecto, sob qual diretriz? Sobre aquilo que o meu pai, meu avô me falava que era certo, que era errado? Sobre aquilo que a minha professora ou que o meu líder religioso disse que é certo, que é errado? E é essa subjetividade que muitas vezes torna esse tema inseguro. Se esse tema é percebido como legal, bacana para nós que estamos aqui, eu diria que para 90% da população esse tema não é percebido assim. Ele é percebido como chato, mimizento, muito mais como uma casca de banana do que como uma oportunidade. Porque quando a gente aborda esse tema, a gente quer falar o que, olha, isso é machismo, isso é racismo, isso é homofobia. E, lógico, a gente não tem que passar o pano para nada, mas a gente também tem que trazer a referência positiva. Porque o cidadão comum olha para esse tema e fala, gente, só tem onde eu errar nessa conversa. E aonde que a gente traz objetividade? Você que tem uma empresa, você que influencia uma empresa. Você traz objetividade nos documentos internos da sua organização, nos valores, no código de conduta, nos comportamentos esperados. E eu digo para você, se você tiver a palavra respeito entre os valores, não discriminar no código de conduta e equidade como comportamento, como valor também, e conseguir, o que é muito difícil, aterrissar isso na prática, essas 3 situações, está dada a conversa da diversidade e inclusão. Mas o que a gente precisa é tangibilizar essa conversa. Não adianta você dar o código de conduta, o cara assina e falar, eu sou do bem, claro que eu vou assinar, imagina que eu vou discriminar alguém. Mas a gente precisa perceber, Cris, que quando a gente chega no RH e fala, olha, para essa vaga eu prefiro um homem, eu quero um homem, gente, se não for por uma questão de saúde ou segurança, isso é discriminação por gênero. Quando a gente fala na nossa empresa, olha, aqui o foco é no mérito, tá? Que é até uma palavra, né, bastante polêmica, mas vamos usar desempenho. Aqui o foco é no desempenho, daí todo mundo acredita. Inclusive a menina que está lá trabalhando, e dela fala, bom, já que aqui o foco é no desempenho, eu vou me preparar para a reunião que eu vou ter daqui a pouco. Então ela prepara o conteúdo, os slides, a fala dela, faz a apresentação, e às vezes o principal feedback que ela recebe é, olha, a gente gosta muito que você venha aqui, porque você deixa a reunião mais florida. Ela fala, pô, mas o foco aqui é no desempenho ou se eu venho bonitinha para a reunião? Então é esse exemplo prático, assim que a gente tangibiliza essa conversa, né? E aí, para finalizar, tem 2 pontos. O que a gente precisa entender é assim, né, que é dado em qualquer organização que dentro de uma empresa, valor corporativo se sobrepõe à crença individual. Se você acha que homem beija homem é pecado, isso é uma crença individual sua que eu não vou discutir. Quem sou eu para falar se a sua religião está certa ou errada? Mas dentro da sua empresa é o CNPJ que tem que prevalecer, é o valor corporativo. Uma coisa é você achar que homem beija homem é pecado, isso é um preconceito que todos nós temos os nossos preconceitos, nossas crenças, nossos vieses. Eu não vou me aprofundar, talvez ali na segunda parte eu fale um pouco, mas uma coisa é o preconceito que é uma característica inerente ao ser humano. Outra coisa é você demitir, não contratar, não promover alguém em função da orientação sexual. Aí você saiu do campo da crença interna
e foi para o campo da ação. E quando essa ação prejudica alguém, isso caracteriza a discriminação. E é isso que a gente precisa garantir que dentro, em nome da nossa organização, não aconteça. Isso, não porque eu estou achando e quero falar o que é bom para a sua empresa, é que isso está escrito no código de conduta da sua empresa. Isso está dado. Né? Então, quando a gente diferencia também o preconceito da discriminação, fica mais fácil para a gente endereçar os valores corporativos. Né? A gente precisa cada vez mais construir um ambiente, não que patrulhe pensamentos, mas que garanta ações respeitosas. A gente precisa ter a tranquilidade, uma mulher, uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBT, ela não pode ficar torcendo quando entrar na sua empresa para dar sorte de cair embaixo de um gestor que seja bacana em relação a esse tema. Isso, gente, não pode depender de CPF, isso é CNPJ. E para isso a gente precisa ter diretrizes claras e comunicar para que a gente possa cobrar. Não adianta também estar só no papel que não tem como a gente cobrar. Então esse é o nosso desafio, é trazer objetividade, não é patrulhar, não é discutir ali situações subjetivas, é trazer objetividade. Essa objetividade a gente tem quando a gente tem um foco na ação, não em patrulhar a crença íntima das pessoas, porque isso sim, na minha opinião, esbarra aí numa atitude fascista. Então esse é o nosso desafio, é garantir que no nosso ambiente corporativo, no bar, assim, quem sou eu para falar o que você tem que fazer no bar ou da porta da sua casa para dentro, né? Agora, dentro da sua organização, você precisa garantir que os valores corporativos vão se sobrepor a uma crença individual. Eu acho que esses são os principais desafios que, de forma geral, claro que a gente pode aterrissar com exemplos práticos para todas as questões, né? Eu acho que só para finalizar aqui da minha parte, Cris, eu acho que é importante falar rapidinho a diferença de diversidade e inclusão. A diversidade, tem uma frase que todo mundo adora, olha, diversidade é chamar para o baile, inclusão é tirar para dançar, todo mundo adora, dá like, compartilha, eu também, mas o que ela quer dizer na prática? A diversidade, ela é mais quantitativa, você conta quantos homens, mulheres, brancos, pretos, pardos, enfim, pessoas com e sem deficiência. Já a inclusão, ela é qualitativa, ela tem a ver com o ambiente. Então, por exemplo, tem empresa que chega para mim e fala, olha, Guilherme, olha que bacana, né? A gente já tem mais mulheres na liderança, e eu vejo lá no indicador e tem mesmo. Só que eu começo a frequentar aquela empresa e percebo que aquelas mulheres que estão indo para a liderança são mulheres que têm um perfil mais culturalmente atribuído ao homem. Você vai falar, ih, Guilherme, agora você quer patrulhar o comportamento da mulher? Qual é o problema? Nenhum problema ela ter o comportamento que ela quiser. Mas passa a ser um problema quando somente esse perfil de mulher é valorizado, respeitado e promovido na empresa. Porque aí você até tem diversidade, mas você precisa avançar em inclusão. E como um último exemplo, às vezes, assim, tem gestor que chega para mim e fala, Guilherme, olha, eu tenho até funcionário gay aqui, ó, que bacana. Né? Mas repara se até esse funcionário gay que você tem, quando toca o telefone dele, se ele precisa ir lá longe atender quando é o namorado. Porque se ele precisa, você tem diversidade, mas você não tem inclusão. Porque quem é hétero como eu, a gente nem para pensar na hora que a nossa namorada liga, a gente atende tranquilamente. Ô, Guilherme, mas eu não vou saber se ele tem namorado, se ele vai lá longe? Bom, se você não sabe, porque provavelmente ele vai lá longe, né? Então esse é o nosso desafio, gente, é construir um ambiente onde ninguém tenha que deixar parte de si em casa na hora que está na sua empresa, no seu escritório, na sua fábrica. Esse é o convite e a reflexão que eu queria deixar aí com vocês, Cris. Obrigado. Maravilha, Guilherme. Super rico ouvir a sua fala. Tenho certeza que todo esse grupo de empresas que está sendo assistidos por você está sendo muito bem assessorado. Sempre com conteúdo rico, experiência. Ô, Guilherme, e me fala uma coisa. Nós sabemos aqui, olhando pelo ponto de vista da indústria, né? Nós sempre olhamos as cotas, nós olhamos a necessidade legal também, e você tem uma experiência importante frente também à Secretaria da Pessoa com Deficiência. Políticas públicas, como é que está isso no seu ponto de vista? Você acha que existem políticas públicas que amparam as pessoas? Precisamos de mais política pública? O que você pensa sobre essa questão? Olha, eu tenho de confessar que nos últimos anos eu não tenho estado tão próximo, mas conheço, né? Sempre estou acompanhando de certa forma, mas né, eu fui chefe de gabinete há muito tempo atrás da Secretaria da Pessoa com Deficiência, quando a Mara Gabrilli, que hoje é senadora, né? Ela era secretária. Mas, assim, o que eu vejo é que, sim, eu acho que as políticas públicas, elas são fundamentais. Mas a minha percepção, principalmente quem já teve aí dos dois lados aí do balcão, do lado da política pública e do lado da empresa, e vamos dizer o terceiro lado, que é como uma pessoa com deficiência, é que se por um lado o governo precisa ajudar na capacitação, precisa de fato impulsionar, estimular, ele sozinho não vai
mudar o patamar da inclusão no país. O que ele precisa, na minha opinião, cada vez mais, ser um grande articulador da sociedade. É trazer as empresas, os RHs, as pessoas com deficiência para conversar e orientar esse caminho. Eu ainda vejo o poder público muito falando para si mesmo, quase que se confundindo com o papel de ONGs, que tem papéis muito importantes, mas tem um papel muito mais de ação, né, pontual, de capilarização, e o que a gente precisa, de fato, é ter uma política que permita a iniciativa privada avançar nessa conversa da inclusão da pessoa com deficiência, seja por meio da isenção de impostos em tecnologia assistiva, seja por meio da capacitação de profissionais de RH e gestores, seja por meio de estimular que as próprias empresas invistam com qualidade e com segurança na capacitação de profissionais com deficiência. Então, o que eu sinto, e eu acho que o nosso grande desafio é todo esse processo de diversidade e inclusão, seja sobre qualquer aspecto, racial, da pessoa com deficiência, LGBT, da mulher, essas iniciativas que a gente ouve aqui não partiram do governo, foi a iniciativa privada que respondeu rápido, foi a indústria que respondeu rápido a uma demanda social. Então, o que a gente precisa cada vez mais é que o governo seja um facilitador, alguém que dê o suporte. Porque se ele chamar para si... Um parceiro, né? Porque a inclusão tem que ser de todos os lados. É, né? De todos, porque ele não tem capacidade de fazer tudo sozinho. Acho que esse que é o ponto. Não, perfeito. E é essa questão, eu toquei nesse ponto justamente por isso, né? Nós tivemos, vou voltar um pouco a falar dessa experiência da Fiesp, nós tivemos aqui a confiança do nosso presidente para fazer essa inclusão, para trabalhar nessa pauta, e você bem lembrou, foi um público de alta vulnerabilidade social, então nós fizemos esse projeto olhando para esse público, e a gente sabe que unindo, ele só foi viável, né? Só foi viável por conta da força dessas entidades que estiveram juntas, as empresas, 30 empresas como as que você liderava, nos apoiando. Enfim, nós sabemos que o caminho está só começando, né, na área da inclusão. Parabéns para você, parabéns para a Ana Paula. Muito obrigada por ter vindo aqui, contar um pouco da experiência de vocês. E fica aí um convite para que a gente olhe mais para as pessoas, né, Guilherme, para que a inclusão seja realmente efetiva. Eu acho que é esse ponto que você colocou muito bem na sua fala. Tem que ser na alta gestão, sim, tem que estar lá em cima, de cima para baixo, para cascatear, como a Ana Paula bem comentou, mas que, sim, a gente tem que olhar para o lado humano. Então, seja ele mulher, homem, negro, LGBT ou não, cada um tem a sua deficiência, seja ela física, mental, emocional. Então, tudo isso é válido e é importante, sim, que nós olhemos para as pessoas. Muito obrigada, agradeço a vocês e fica aqui o convite para continuar no nosso fórum de empreendedorismo, tratando da pauta diversidade e inclusão. Obrigado, um abraço, Cris. Obrigado. Um abraço a você. Cada um que acompanhou a gente. Obrigada. Maravilha, Cris, Guilherme, Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a você que segue conosco no Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp. Bem-vindo ou bem-vinda para você que está chegando, se conectando agora. Envie o link para seus amigos, colegas de trabalho, enfim, a gente tem uma boa jornada ainda, né? Hoje até às 6 da tarde. Amanhã tem muito mais, eu lembro que a gente começa às 9h30 e vamos até às 7h30 da noite. Tem uma programação deliciosa, inclusive já antecipando aqui com o encerramento do maestro João Carlos Martins, que vai nos brindar com a Baquiana. Então, você aguenta aí, porque tem muito conteúdo e profissionais interessantíssimos nessa troca tão boa e que nos dá um fôlego para seguirmos adiante e com ações efetivas. Então, na sequência, você vai acompanhar comigo um vídeo da Thaís dos Santos e depois a gente tem um painel. Rodou! Me superei, estou num local bom, onde todo mundo me quer bem. Pego o elevador lá embaixo,
subo pro térreo, aí passo pela catraca e pego os outros elevadores e subo até o meu andar. Aqui as mesas são adaptadas, os armários são adaptados para mim. Eu saio para tudo que é lado, atendo as pessoas, então eu faço tudo, recebo todo mundo bem. Ai, aquela moça do ambulatório, ela tá muito feliz, ela sempre tem a gente com um sorriso no rosto. A gente prioriza a igualdade de oportunidades, dar conta se ela precisa de alguma adaptação no ambiente de trabalho. Então não só a gente escolhe o profissional, mas é muito importante que o profissional escolha efetivamente trabalhar aqui conosco. E quando eu falo com meus amigos também, eu falo, nossa, trabalha no melhor lugar, então tem que seguir sorrindo.